Redes sociais podem sair do Brasil. O próprio YouTube emitiu um alerta sobre as legislações apressadas. E é justamente isso que eu vou trazer nesse vídeo. Fiquem tranquilos que, independente de qualquer coisa que venha acontecer, a gente sempre vai continuar postando nossos conteúdos aqui da forma mais autêntica possível. Mas esse alerta aqui eu preciso trazer para vocês, porque pode impactar, sim. Pode impactar diversos produtores de conteúdo, o nosso canal aqui também, e vocês vão entender por quê. Tá? Então, se você gostar do conteúdo que a gente vai trazer aqui, já aproveita e se inscreve no final do vídeo, já dá o seu like e também comente a sua opinião aqui a respeito desse assunto, conforme eu vá trazendo aqui, tá? Então, primeira coisa, pessoal, o time YouTube Brasil emitiu uma nota no seu site falando um pouco mais sobre esse assunto, que é com relação àquela PL que está sendo feita de combate à fake news, tá? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, você vai tirar suas próprias conclusões com o que o YouTube colocou aqui também e com base nos seus argumentos, e eu também vou trazer aqui a minha contribuição, tá? Vamos aqui então, abrindo o que o próprio YouTube divulgou no seu site oficial, né, no seu oficial blog, ele colocou aqui o título: Como uma legislação apressada pode impactar os criadores de conteúdo. Essa semana deve ocorrer com votação de urgência do PL 263020, conhecido como Projeto da Lei das Fake News. Aí ele colocou o alerta aqui: se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet, como a conhecemos, sem levar a consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Tá? Então aqui a gente só pode trazer já de início. Eu estou trazendo mais a visão do YouTube, que é justamente a plataforma que eu estou trazendo esse conteúdo, mas esse assunto aqui ele se estende para qualquer outra rede social. E existe sim uma possibilidade dessas empresas receberem uma enxurrada de exigências do próprio governo, ou até mesmo pedidos de ressarcimento, por exemplo. Aqui embaixo ele vai falar um pouco sobre isso, daqui a pouco eu falo, que a empresa vai acabar falando assim: cara, eu estou recebendo tanta ação judicial, tanto problema aqui, que é melhor até retirar as minhas redes sociais de determinados países que estão apresentando essas ações judiciais ou essas exigências que a própria empresa não está disposta a cumprir. Porque a própria empresa, ela trabalha da seguinte forma: para conseguir agradar todo um ecossistema, que nesse ecossistema do YouTube existem três, e qualquer rede social, tá? Existem três grandes áreas: o público, os criadores de conteúdo e as marcas que investem para anunciar seus produtos e serviços lá. E o YouTube, ele tenta fazer o quê? Agradar as três pontas, né? Então, porque se ele deixar de agradar uma, ele mesmo vai prejudicar o próprio funcionamento da própria plataforma. Tá? E aqui, quando entra uma legislação apressada dessa, o problema é esse, a palavra-chave é essa: legislação apressada, tá? Não tem problema eles quererem fazer aí um projeto de lei de fake news, isso é importante, até porque, pessoal, não só fake news, mas também qualquer coisa que é publicada nas redes sociais. Porque hoje, por exemplo, até quem produz conteúdo direto é massacrado, tá? Muitas vezes a gente recebe aqui o famoso hate gratuito, né? Que, cara, nego entra martelando a sua vida, sabe? Sendo que nem te conhece, né? Então, de fato, a internet como um todo, ela é sim meio que uma terra sem lei. Isso aí é um problema, isso aí tem que ser discutido, óbvio. O único problema aqui que o próprio YouTube está divulgando claramente aqui é a questão de ser apressado, sabe? De não ser algo que está levantando várias informações, colhendo opiniões também dos criadores de conteúdo, das próprias redes sociais, que, para quem não sabe, o YouTube, por exemplo, né, que é o caso da plataforma que a gente está falando aqui, eles também têm algumas exigências para conteúdos, para justamente impedir que conteúdos impróprios entrem na plataforma. Então o próprio YouTube também já tem. Óbvio que a gente não pode passar pano, tem coisas que passam ali que não eram para passar, mas a própria plataforma ela já se preocupa com isso. E a partir do momento que vem uma imposição, por exemplo, do governo, que nem sabe direito como essas redes sociais funcionam, e eles vão impor uma regra sem antes consultar melhor também as redes sociais, isso aí é óbvio que vai dar algum problema da pessoa, ainda mais quando é feito de forma apressada. E daí tá aqui, ó. Ainda nesta semana vai ser o projeto de lei, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet. Repara que ele não está só falando de YouTube, mas é óbvio que ele está trazendo a visão dele. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet, isso é fundamental e eu concordo com esse item, tá? Estamos preocupados, que um processo legislativo apressado significa que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores, expressarem as suas preocupações. Então esse é o problema, apressado. Não é que o YouTube está querendo impedir, não é que eu estou querendo impedir, não é que as redes sociais... Não é isso. A questão é que é um projeto de lei sendo feito de forma apressada. E a partir do momento que é algo feito apressado, muitas pontas ficam abertas, né? E acaba que daí sim permite
que injustiças sejam feitas, entende? E aí, ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente, o momento inclui aspectos ambíguos, e essa é a questão importante aqui, ó, que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras de desinformação, então algumas pessoas vão poder falar coisas que são fake news, né? E o YouTube não vai poder tomar nenhuma medida com relação a isso, ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não pode estar no YouTube. E aqui que mora um grande problema, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, vocês sabem que eu dou muita opinião aqui, né? Tá aqui até o item que eu coloquei aqui, perde a essência. Não pode mais falar por medo de perder o canal. E o que acontece, por exemplo? Vamos lá. Supondo que vocês sabem que em 2020 eu fui uma das primeiras pessoas a falar do caso Urbi, que foi um caso que agora tá pipocando, agora tá dando problema, mas lá eu fui um dos primeiros a falar. Levei muito hate, levei muitas ameaças, entre outras coisas. Mas eu preferi ser sincero comigo mesmo e trazer aqui as informações pra vocês, sem julgar se aquilo lá de fato era verdade ou não. Mas eu falei, ó, tô vendo esses problemas aqui, façam suas análises, mas esses problemas, eles estão acontecendo. Então façam suas análises desde já. Agora pensa comigo, se, por exemplo, no caso, essa empresa que eu falei que foi a Urbi, lá atrás só trouxe argumentos e tudo mais, pensa se for uma empresa que é favorecida de certa forma pelo governo, ou que tem algum benefício relacionado ao governo. Cara, essa empresa poderia solicitar para o governo, dentro dessa lei, poder ir lá e tirar o canal, por exemplo. Então, dessa forma, pessoal, o que está acontecendo de verdade é que vai perder a essência, né? E pessoas que trazem conteúdos da forma mais transparente possível, é óbvio que existem pessoas que trazem coisas erradas e essas sim precisariam ser combatidas, eu concordo com isso, mas o que eu estou dizendo aqui é que esse tipo de projeto feito rápido, sabe? Sem fazer pensando em todos os detalhes e tudo mais, cara, é óbvio que vai cortar a essência de muita gente. Muitas pessoas que gostariam de falar determinadas coisas vão ter que se podar, vão ter que se controlar, tá? E dessa forma, não só a gente tem problema, né? A gente que está trazendo conteúdo vai ter dificuldades com relação a isso, e vai ter um monte de robozinho agora do outro lado, né? Pessoal tudo engravatado, bonitinho, falando certinho, porque não pode expressar de fato as suas opiniões com medo do que pode acontecer. Não é nem que é algo errado ou não, é que com medo mesmo de algo acontecer. A gente perde, mas vocês também vão perder, porque só vai ter robô aqui do outro lado que vai seguir exatamente um procedimento que é exigido pelo governo, por esse projeto de lei, e acaba que, cara, todo mundo vai sair perdendo dessa, tá? Mas, repito, concordo que algo precisa ser feito. Mas o problema é exatamente como o YouTube falou, que eu acho que é essa a pauta. Ser feito de uma forma apressada. Tá aqui, ó, o problema é fazer com pressa. Geralmente, tudo que é feito com pressa não sai bem feito, né? Feita com responsabilidade. Isso é mais importante, sem favorecer grupos específicos. A estrutura legal precisa ser discutida com a sociedade, precisa ser bem feita. Porque nesse próprio projeto de lei aqui, que eu vou trazer para vocês ali do YouTube, o que o YouTube está falando, os próprios deputados, no geral, eles não entendem como as plataformas funcionam. E eles vão ter liberdade total para falar o que eles bem quiserem. Aqui no final, se eu não me engano, do texto, ó, vamos descer aqui, ó. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Peraí, eu vou ler ele inteiro que é melhor, né? Vamos bater aqui, ó. O PL pode criar o PL pode criar exceções para aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os produtores de conteúdo. Ó, acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio e desinformação, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Então, essas regras, né, de fake news, elas têm que ser aplicadas para todo mundo e não somente para um lado, né? E aqui, ó, desde os primórdios do YouTube, um dos princípios básicos é a nossa política, do que pode ou não pode ser compartilhado, desde as pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de enviar conteúdo pela primeira vez. Esse projeto de lei pretende mudar isso, dando isenções, olha só, aqui está o problema, isenções a contas consideradas de interesse público. Então, determinadas pessoas vão poder falar o que quiserem, sendo fake ou não sendo fake, que ficariam imunes às nossas regras de moderação. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou governo. Aqui, ó, o governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma, sem um conjunto claro de regras. Então tá aqui, ó. Para declarar protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir. Então, repara, olha só que estranho isso. Uma entidade do governo, né? O governo vai ter autoridade para controlar uma empresa, né? Então, começa a ficar meio estranho. Tipo, será que essa empresa vai querer estar nesse país?
Entende? Essa pauta que eu levanto. Óbvio, pode ser que nada disso aconteça, mas realmente, pensando do ponto de vista do empresário, do dono da empresa, eu fico assim, cara, que sentido tem eu estar numa empresa onde o governo tem autoridade para mandar em mim, entendeu? Para decidir como a empresa vai funcionar, sabe? É um pouco estranho, sabe? E daí daqui, ó, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funciona para os espectadores. O PL, o projeto de lei, não deixa claro quais circunstâncias podem acionar esse protocolo, nem define quaisquer limites. Tá aqui, ó, sendo feito de forma apressada. Esse é o problema. O problema não é existir o projeto de lei de combate a fake news, que é importante. O problema é que está sendo feito sem qualquer limite. Ó. O que significa que os criadores podem ter seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de entrar com recurso. Então hoje, se alguma coisa acontece, a gente pode tentar rebater, pode tentar explicar, pode tentar informar. Mas aqui, num caso desse, por exemplo, não teria o que fazer. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que um conteúdo legítimo poderia ser removido sem muitas explicações. Aí tá aqui, ó, milhões de criadores de conteúdo do Brasil que vêm ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Foi aquilo que eu falei, a questão do medo, né, de você... Será que eu tô agradando? Será que eu não tô agradando? Entendeu? Às vezes não é fake news necessariamente. Mas você fica, será que isso aqui não pode ser mal interpretado pelo governo ou pelo projeto de lei e eu acabar perdendo o meu canal? Então acaba que é isso que eu falei desde o começo. Vai ter um monte de gente engravatada com medo do que pode ou não pode ser dito. E na realidade quem perde isso é a pessoa que perde um pouco a sua possibilidade de falar o que quer e vocês que estão do outro lado, que vão acabar só ouvindo o que um lado da moeda quer que vocês escutem. Tá? Então, na prática, isso quer dizer que evitar punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva por medo de serem responsabilizados. Então, aqui que eu falei, ó, o YouTube ele vai apertar mais o cerco para justamente... Até mesmo, eu não quero ter problema com o governo, que entrem com uma ação judicial contra a minha empresa. Então, já que eu tô com medo disso, o que eu faço? Eu vou lá e vou ser muito criterioso. Então, qualquer coisinha, corta, tira o cara, porque a gente não quer ter problema, não quer responder a ação judicial. Então, isso aí reforça mais uma vez que as pessoas não vão poder falar qualquer coisa, qualquer coisa pautada até mesmo, até que tenha todos os fundamentos gráficos e tudo mais, porque se for algo que pode ser mal interpretado pelas pessoas que estão no controle disso tudo, cara, o YouTube não vai hesitar em te podar também. Por quê? Porque ele não quer receber processo. Né? Então tá aqui, ó, ele mesmo falou, ó, remover conteúdo de forma agressiva por medo. Então o próprio YouTube também, não só a pessoa que está falando, que foi o que eu falei logo no começo aqui, ó, trouxe a pauta aqui, ó, perde a essência, não pode falar por medo. Então agora até o próprio YouTube também vai ter com medo e vai remover de forma agressiva. Cara, é complicado. Ó. Nesse cenário, quem perde a liberdade de expressão são milhões de criadores de conteúdo no Brasil, igual ali aqui. Ó. E por fim, ó, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo, tá? Para evitar ser soterrado por ações judiciais. Então, mais uma vez aquele item que eu falei, né, que o YouTube vai começar também a ser mais criterioso e sair cortando tudo que apresente qualquer mínimo problema, porque eles não querem receber um monte, igual eles falaram aqui, ó, soterrado por ações judiciais. E tá aqui, ó, só no Brasil em 2022, o próprio YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violavam nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil. Tá, pessoal? Aqui tem a hashtag dele, se quiserem colocar aqui, eu ainda tem mais conteúdo aqui, tá? Mas se quiserem colocar aqui nos comentários, é bacana vocês fazerem isso. O que eu já adianto aqui, pessoal, fiquem tranquilos, vou continuar trazendo conteúdo normal, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de opinião forte, né? Então pode acontecer de eu falar, por exemplo, mal de uma empresa específica, né, alertando vocês, trazendo só minha opinião também, e acaba que isso aí, dependendo do que for interpretado, pode ser retirado. Então o que eu peço para vocês aqui, ó, aqui temos os nossos treinamentos, se quiserem fazer parte, que ali eu posso falar mais livremente, né, não vai ter muita gente me regulando, pelo menos a princípio por lá, tá? Então vai ser um prazer poder contar com vocês dentro dos nossos treinamentos. Aqui tá, por exemplo, o nosso curso de milhas, está sendo atualizado, inclusive se você quiser, aí eu vou até em homenagem a essa situação aí, para quem quer participar, para caso aconteça alguma coisa grave, a gente suma das redes sociais, vocês vão ter acesso ainda a gente, aos nossos conteúdos, por meio dos nossos treinamentos. Então eu faço um cupom para vocês ali. Quem tiver interesse, me chama no Instagram e fala que veio por meio desse vídeo, que a gente pode pensar em alguma coisa aí, tá bom? Aí vamos lá. Notícias falsas são prejudiciais, sim. Em momento nenhum eu estou sendo contra isso, é importante eu
bater nessa tecla várias vezes. A internet está meio sem terra sem lei, isso aí é preocupante, tá? Até pelo nosso lado, para quem não sabe, como eu falei no início, a gente leva muito hate gratuito, coisas graves, pesadas, tá? E não só eu, como várias outras pessoas. Então, sim, de fato, precisa ter alguma coisa, tá? Mas é óbvio, uma coisa bem pensada, bem estruturada. O governo, com poder sobre as plataformas ou redes sociais, podendo eventualmente mudar algumas regras da própria plataforma, pode sim ser usado para combater fake news, mas também pode ser usado para vários outros motivos. Então, o governo pode ter uma boa intenção, né? Mas será que também não pode ser utilizado para outras coisas? Né? E aqui, ó, políticos com imunidade parlamentar vão poder falar o que quiserem. É como se estivessem acima da lei. E aí a minha questão é a seguinte, cara, em muitos momentos eles não vão querer, por exemplo, se reeleger. Será que esse momento não pode ser uma oportunidade, já que eles têm imunidade parlamentar, para falar o que bem quiserem? É meio estranho isso, né? Mas eles podem falar o que quiserem e outras pessoas não. Então fica muito mais fácil você cortar quem tem uma opinião diferente da sua na internet, e só você, por ter imunidade parlamentar, vai poder falar o que bem quiser. Repara que é um negócio muito, muito estranho, entende? Por isso que está sendo feito de uma forma rápida, e isso não é bom, não é bom. Aí, mas, repito, é importante podermos discutir isso, podermos implementar algo nessa linha, só que algo bem estruturado, bem pensado. E aqui tem meu questionamento final, né? Será que o YouTube não poderia ser usado em épocas de eleição, por exemplo, também por essas pessoas que têm essa imunidade parlamentar, e todo mundo que tenha qualquer opinião contrária ser cortado? Então essas são as questões principais que eu gostaria de trazer aqui. O próprio YouTube tem esse blog deles que eu vou colocar aqui embaixo na descrição também, tá? E é isso, sintam-se convidados a vir nos nossos treinamentos. Em breve vamos lançar o nosso de YouTube e vamos trazer outros produtos também. Vai ser uma enorme satisfação poder conversar com vocês também dos nossos produtos e poder, caso aconteça alguma coisa, a gente permanecer aí trocando ideia com vocês e ajudando vocês a prosperarem na vida financeira de vocês. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Aliás, não sei se gostaram, mas, enfim, comentem, compartilhem esse vídeo, que é muito importante, com outras pessoas para que chegue aí essa informação a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Vou continuar postando aqui até no nosso canal e no nosso outro canal de investimentos também, até o fim dos tempos, né? Vamos lá, tamo junto.